Bom, a gente está de volta com o programa Mais Saúde. Olha, se você quer participar conosco, o número está aparecendo aqui no seu vídeo. Agradecendo a você também do interior de Roraima, que sempre nos prestigiam através da Sky 328.1. É só você fazer uma busca pelos canais regionais. Em alguns pontos aqui da capital você consegue nos acompanhar, mas o interior está lá com o nosso sinal. Obrigado pela sua audiência e pela preferência. Dalcio Feitosa está aqui com a gente, ortopedista. A gente está falando de memória muscular, né? Aquela situação onde você que tem um corpo já trincadinho, para por algum momento ali de malhar, de fazer o treinamento. Será que volta aquele corpo depois? A gente já viu que tem estudos que comprovam que sim, né? Mas daí não pode passar 20 anos, que daí não é milagre, né, doutor? Tem que ter muito cuidado com isso. O doutor estava me falando que é muito comum essas lesões, a gente até falou sobre isso aqui algumas outras vezes, mas nunca é redundante a gente falar. Lesões em academias, né? O pessoal às vezes não tem muita noção das coisas. Aquele resultado que eu estou querendo para amanhã, eu vou lá afobado e tal, e acabo fazendo às vezes umas cacas ali dentro da academia, principalmente com os aparelhos. Tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado, justamente. Quando você está iniciando a atividade, é importante que você tenha os seus ganhos de forma gradual, tanto de musculatura quanto de aumento de peso, e você acaba observando aquela disputa, eu levanto mais peso do que fulano, você fica vendo as pessoas fazendo essas brincadeiras, e você observa a presença de lesões associadas. Já tive em consultório paciente que teve ruptura de bíceps, lesão de musculatura. Então isso tudo por excesso de peso. É um perigo, né? A gente já viu muitas coisas, inclusive se você for aí na internet, que é um mundo muito grande também, você consegue encontrar várias situações. E aí, eu aproveito para fazer uma pergunta, porque até uma curiosidade também. A gente vai falar em um programa, né, sobre essa questão da suplementação, de hormônios, no próximo programa. Uma pessoa que não faz o uso desses suplementos ali, magrinho, né? Consegue ter um resultado legal sem tomar algum tipo de medicação ou de suplemento? Consegue, dependendo do biotipo. Se ele já tiver um biotipo que permite que ele tenha grandes volumes de musculatura, fazendo as atividades físicas com o tempo, ganho de qualidade de musculatura, aumento de peso com relação aos seus equipamentos e uma boa alimentação, certamente ele consegue ganhar sim volumes. Até porque a gente acompanha, né? A gente vê aí o pessoal que trabalha, né, braçal, que nem a gente fala, Justo. né? Eles têm ali um biotipo, parece assim, a gente tem mania de falar, que corpo de pedreiro parece que é uma coisa de louco, porque os caras têm, né, uma definição ali que é fora do comum. Justamente, ele tem ali, bota o corpo para trabalhar o dia todo, onde você acaba tendo um excesso de atividade de musculatura, tem uma alimentação de certa forma bem calórica, mas ele tem um gasto energético completo, e você observa que a pessoa tem um corpo bem definido, é um trabalhador braçal. Então é meio que a gente traz essa prática para uma atividade de musculação, onde você quer ter grandes volumes, mas você precisa também equilibrar na alimentação. Todo mundo virando aí ajudante de pedreiro, carregando saco de cimento nas costas, né, para ter agora o corpo perfeito, mas é bem isso mesmo que a gente percebe. Inclusive a gente fala dessa forma positiva, né, de ser um trabalhador aí braçal, mas a gente sabe que o grande número de lesões com esses profissionais é muito grande também quando não trabalham ali de forma correta, né? Tem que ter um cuidado também, a gente já falou sobre isso. Certamente, tanto para as pessoas que fazem um trabalho mais braçal, assim como os praticantes de atividades esportivas, devem ter essa atenção e esse cuidado, esse zelo com sua musculatura. Uma vez observado que existe uma lesão, que ela não está recuperando aquela dor num período maior, digamos, menor do que 48 horas, então isso tem alguma coisa errada. Certamente você lesionou, você deve procurar um profissional para que a gente possa estar conduzindo de forma correta, fazendo as medicações corretas, reabilitações. Para quê? Para que você não pare. Porque muitas vezes quando você tem uma lesão que te deixa fora uma semana ou duas, para você retornar às vezes é muito mais difícil. E às vezes as pessoas têm dúvida, né? Ou então tem até medo. Ih, eu machuquei o joelho semana passada, já está melhor, mas tenho medo de machucar de novo. Certamente. De se romper. A gente vai falar assim, né? Justamente. E acaba que você vai parando e quando você abre os olhos, já está mais de um mês sem fazer atividade física. E já está comprovado que uma vez com lesão de musculatura, você pode sim continuar fazendo suas atividades, diminui a carga do exercício, mas mantendo aqueles movimentos, para que você não perca o que já foi ganho. E quando se associa muito a isso, né, esses problemas aí de rompimento, torci o pé, não sei o que, o pessoal tem mania de linkar muito problema no osso. Tudo é problema no osso. Tô achando que é no meu osso que está fraco, estou precisando de cálcio, estou precisando de tudo aí. Tem alguma associação?
Algumas vezes sim. Quando você pega um paciente, na verdade um esportista que está iniciando essa atividade física, e se ele fizer um trabalho em excesso, quero ganhar logo tudo que eu tenho para ganhar em uma semana, provavelmente ele pode desenvolver o que a gente chama de fratura por estresse, principalmente ao nível da perna. E aí sim, você observa que a pessoa tem dor, tem limitação, tem que parar essa atividade por um período aí de uns 30, 45 dias, dependendo do grau de lesão. Interessante quando você fala, né, estresse na musculatura, isso me soa como uma forma negativa. Mas é isso mesmo que acontece? É um estresse ali no músculo que dá esse resultado? Por que a gente fala esse estresse? Quando você faz uma atividade de musculatura, você leva um processo inflamatório, você faz lesão nas tuas fibras musculares, o que a gente chama de estresse. Esse estresse faz com que ocorra um processo inflamatório que leva ao processo de hipertrofia. Então isso é bom. Agora, quando você tem um estresse ao nível de osso, que é ocasionando fratura por estresse, aí já não é mais interessante. Você realmente fez algo que não era para ter sido realizado. Então deve se tratar com mais carinho e mais atenção. Olha, então depois de quase 30 anos que eu vim entender o que é aí, né, essa musculatura, esse músculo mais avantajado aí, ou seja, é uma inflamação. Uma inflamação que uma inflamação positiva, né? Justo. Por isso que não é importante e interessante tomar um anti-inflamatório, daí você perde tudo. Anula. Agora aí, ó, tá vendo? Simples assim. Agora eu aprendi o que é isso. Eu quero ficar inflamado o tempo todo. Agora com o músculo ali inflamado. Inflamação na musculatura. É, na musculatura. E aí a gente mantém essa inflamação na musculatura fazendo treinamento. A cada vez que você faz aquela série de exercícios, você inflama aquele músculo que você trabalhou. Após 24, 48 horas, essa inflamação ela deixa de acontecer. Houve o processo de reparação e hipertrofia, qualidade muscular. Aí você, numa outra sequência, trabalhou outro grupo muscular, aquele outro grupo teve um processo inflamatório. Então, ela é intercalada. Por isso que os exercícios, quando a gente chega na maioria das vezes nas academias, a gente recebe logo uma fichinha. Justo. Cada dia é um treino, né? Justamente para trabalhar áreas diferentes. Mas aí chega um momento também lá na academia que parece que a gente não está vendo nenhum resultado. Justo. É o profissional que vai verificar realmente essa demanda, aí você tem que trocar o exercício, o que pode fazer. Sim. É o momento onde o seu corpo chegou no equilíbrio. Então você precisa procurar o educador físico para ele que possa mudar seu treino e, quem sabe, aumentar a sua intensidade de exercícios e pesos para que você consiga manter cada vez mais ganhos. É verdade mesmo que a gente tem que ir malhando ou treinando com calma, não precisa se colocar... Estou indo a primeira vez, não precisa colocar ali 15, 30, 50 quilos ali na minha frente, posso ir devagarzinho que eu vou ter um resultado. Esse é o correto. Você ir gradativamente ganhando qualidade muscular, gradativamente ganhando resultados também nos seus índices de peso que você consegue levantar. Com a sua experiência como médico, o que é mais comum das pessoas reclamarem com relação a lesões dentro da academia? É no joelho, é no tornozelo, é no braço, onde que é? Depende. Quando você tem um público voltado mais para musculação, você observa que a grande maioria das queixas são dores ao nível de joelho e dores relacionados a membro superior, como relação ao bíceps. Quando você já observa pacientes que treinam mais atividade funcional, você observa que as queixas maiores são no ombro e tornozelo. Em virtude que os exercícios ali são exercícios que demandam maiores arcos de movimentos, são movimentos feitos de forma mais livre, então ele precisa ter uma habilidade técnica para exercer aquele movimento de forma correta, senão ele acaba sobrecarregando sim o ombro. Como os nossos pés ou as pernas é algo que parece que está ali dando equilíbrio para o nosso corpo todo, a gente tem que ter um cuidado redobrado com isso, não exagerar ali nos exercícios de perna e tal, tem que ter esse cuidado? Na verdade, o exercício deve ser realizado para a musculatura da região da perna. Existem algumas academias que têm aparelhos que lhe permitem isso, não só fazer o trabalho de panturrilha, mas de tibial anterior. São dois grupos musculares muito importantes que fazem uma firmeza ao nível de membro inferior. Na verdade, tem que fortalecer. Fortalecer. Por isso que é importante, viu? Por isso que a gente vê aí o pessoal que joga futebol, tem a perna mais grossa ali, porque faz esse fortalecimento, que é justamente porque trabalham ali com as pernas, né? Justamente. Com o pé. Bom, a gente vai falar sobre esse assunto mais vezes, né? Essa questão das academias. É importante também a gente falar da questão suplementação. Muita gente tem dúvida. Será que isso faz ali a diferença? Isso pode me prejudicar, né? E o pessoal tem essas dúvidas mesmo, né, doutor? Sim, tem essas dúvidas. E é muito interessante. Isso é um leque muito grande.
onde a gente consegue fazer umas orientações bem interessantes dentro da suplementação, desde de proteínas a medicamentos que podem potencializar esse ganho, esse resultado final. Doutor Dálcio, mais uma vez, obrigado. Se você aí de casa tem alguma dúvida com relação a esse assunto, você pode inclusive entrar aqui nas redes sociais do doutor, pode deixar lá um direct, entre em contato com a nossa produção, que a gente fica muito feliz quando você interage com a gente. Sucesso sempre, doutor. Obrigado.